Hoje tem aqui um casal de Andrés aqui para bater um papo, né? São amigos, são parceiros meus no ramo de planejados. É uma empresa que já existe há algum tempo, mas que tem aqui a parceria comigo. Nós estamos há pouco tempo, mas eu penso e falo com toda certeza, é uma empresa de sucesso que nos dará muito sucesso. Estou com o André Cunha, que é o proprietário da empresa, e André, que é o... Pode se apresentar, André? Gerente de relacionamento. É um prazer estar aqui com você, André Cunha. Vou falar André, porque André Cunha é muito longo. Tá bom. E André, também é um amigo meu, um cara que eu já conheço há um bom tempo. André também, já conheço, também da estrada aí, né, André? E queria que você fizesse desse lugar aqui o seu palco, o palco da empresa New Planejados, que é a convidada de hoje para esse bate-papo. Na verdade, um bate-papo mais para conhecer um pouco de vocês, apresentar, logicamente, a empresa para o nosso público, que é o mesmo de vocês, por conseguinte, né? E é isso. Quero que você esteja muito... pode fazer pergunta, inclusive, tá? Eu respondo, se eu quiser. Porque é meu. É meu. Exato. André, fala um pouquinho de você. Primeiro se apresenta, depois apresenta a empresa, e o André em seguida, o André 2. O André 1 e o André 2. Legal, Márcio. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse momento, falando um pouco sobre a nossa trajetória, sobre a nossa empresa. A gente sabe o quanto é importante aí ter bons parceiros e a gente agradece aí esse início de parceria. Contamos com toda a estrutura aí da nossa empresa para poder lhe servir para os teus clientes, né? A New é uma empresa que vem buscando há um tempo já trabalhar com especificadores, né? Depois do seu reposicionamento de marca, né? Nós somos uma empresa desde 2008 em Sorocaba, então já tem uma estrada. Eu costumo dizer que é uma empresa que começou diferente do que ela é hoje na roupagem, no que diz respeito à personalização dos nossos projetos. Foi aí que nos despertou então essa evolução da marca a trabalhar com os especificadores, porque a gente conseguia trazer soluções, né, que pudesse deixar o projeto criado por vocês na sua integridade, né, não mexendo em absolutamente nada. Então isso acho que é importante dizer. E a gente então, com muita vontade de fazer um bom trabalho, né, e continuar o trabalho da marca, seguimos então com esse trabalho de especificação, com os arquitetos, com os engenheiros. Então hoje a marca ela tem uma roupagem muito diferente. A gente começou, né, Márcio, em 2008, eu conhecia a marca, nós iniciamos com a marca. Então eu consigo claramente entender a evolução de todo esse período. E hoje trago soluções inteligentes, personalizadas e 100% exclusivas. Então isso é importante dizer. E a gente ama muito o que faz, né? Eu costumo dizer que planejado, assim como construção civil, sempre vão ter os desafios do dia a dia, né, Márcio? É seguro dizer que problemas vão acontecer no trajeto, porque a gente tem muitas etapas a serem cumpridas, né? Desde da própria ansiedade do nosso cliente, que tem que medir, aí às vezes não é o momento certo, a gente tem que saber explicar isso para ele, né? O momento certo de medir faz toda a diferença para o resultado final, a hora que a gente entra na obra, como a gente entra, de que jeito, de que forma. Então tem todos esses, além da parte emocional também, porque é a última etapa do processo praticamente da construção civil, onde a gente entra para brilhantar o sonho do cliente, né? Então todas essas ansiedades. E eu costumo dizer que problemas até podem acontecer nesse trajeto, como a construção civil também. Quem não quer problema não constrói, compra pronto e acabou, cai para dentro, e ainda assim vai criticar, porque vai ter um negocinho ou outro que ele não vai gostar. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então, eu costumo dizer que o lance não é não ter, porque se quem falar que vai vender a Disneylândia, não existe, né? Agora, como agir com o problema, frente ao problema, eu acho que isso é o que faz a diferença hoje. Que é o chamado pós-venda, que todo mundo busca. Que é a segurança de uma empresa que pode trazer uma segurança de indicar para os seus clientes. Né? E diferente, talvez, de alguns, eu fico muito à frente com, vamos dizer, o ditado popular, com um bico no balcão. Eu sou o cara de presença em obra, não fico só sentado dentro do escritório debaixo do ar-condicionado. Eu gosto da presença em obra, eu gosto de estar presente no momento da entrega, de estar ali presente no momento da evolução da construção, pelo menos uma vez a duas vezes no momento da construção eu passo na obra. Isso é legal dizer, né? Então, uma empresa que
está trazendo uma construção nova de reposicionamento de marca. Eu acho que é sobre isso. Legal. A New, ela nasce aqui em Sorocaba em 2008, você disse? Ela nasce em Sorocaba em 2008. Tá, ela vem de alguma cidade aqui de perto? Sim, a New ela vem de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Nós somos da Unicasa, indústria de imóveis, há mais de 45 anos, né? Há mais de 5 décadas aí, né, de existência. É uma empresa hoje com 50 mil metros quadrados de polo fabril, né? Onde tem praticamente toda a parte construtiva de marcenaria interna, a gente não terceiriza muita coisa, né? Praticamente quase tudo é interno. Recentemente a empresa fez um investimento absurdo para que trouxéssemos a personalização ao extremo, então a gente deixa de ser modulado e passa a ser sob medida, o que faz total sentido então trazer essa trajetória para os especificadores, trazendo a marca com uma roupagem muito encorpada mesmo, com a personalização ao extremo. Então ela vem de Bento Gonçalves do Sul, é uma das, porque tem outras também muito grandes, é uma das maiores da América Latina. É curioso dizer e importante para que os clientes se sintam seguros, porque é um processo, né, onde traz uma certa insegurança por tudo que já se viu no mercado, né? Mas ela é uma empresa com capital aberto na Bolsa de Valores, o que traz para quem está consumindo da gente, e a gente por ser uma bandeirada exclusiva, trazendo a marca na sua frente de loja, uma segurança total, né? Porque é uma empresa que tem o seu capital aberto na Bolsa de Valores e trabalha muito bem essa imagem para que os próprios acionistas, as pessoas que estão ali trabalhando para que a empresa continue sendo um sucesso, cuidando de toda a saúde desses lojistas, dessas empresas, legal, enfim, de toda a parte estrutural lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Muito bom. Eu conheci a New há pouco tempo, a convite do André, que está aqui, que é o gestor de... Gerente de relacionamento. Gerente de relacionamento, gestor de relacionamento. Isso. Né? André trabalha junto com a Adriane no relacionamento da empresa. Um cara muito legal, assim, conheci jogando tênis, né? Do nada aí. Mas... Devolvendo a bola, né? Devolvendo a bola. Eu jogo tênis, né? Agora, André, conta um pouquinho da sua história. O André daqui já falou um pouquinho da New, depois eu quero ouvir da sua história, sim, realmente da sua essência. E aí você pode falar um pouquinho aí pra gente começar a falar da empresa em si, acho que das coisas importantes que o nosso público quer saber, gostaria de saber. Por exemplo, uma delas, que logicamente que eu sei, mas é uma coisa importante, né? Modulado e planejado. Depois você explica para mim o que é isso. Para mim não, para todos aí. Perfeito. Legal. Vamos lá. Então, Márcio, primeiramente também te agradecer pelo convite, né? A gente fica sempre muito lisonjeado quando você convida a gente para participar de algum evento. E já deixo aqui o convite também aberto para quando a gente fazer o nosso podcast. Vamos lá, pô. É isso aí. Abrir as portas lá do nosso podcast. Exatamente. Eu acho que nada melhor do que o André, o dono da empresa, para falar da empresa, né? Eu estou trabalhando na New, comecei esse ano, também passei por aquele processo de sair de uma área e começar em outra. Então eu saio da área comercial, uma empresa de telefonia que não tinha nada a ver com o que eu faço, né? Mas eu tive que trocar. Não comecei do zero, mas eu tive que fazer uma escolha difícil, que é sair de uma opção razoavelmente boa para seguir o propósito. Então, e cada vez que passa, né, os dias eu percebo que eu fiz uma escolha certa, de estar fazendo o que eu gosto, que é arquitetura. É isso aí. Sejam bem-vindos novamente. Agora, André, né? Vamos falar um pouquinho qual é a dor que o nosso cliente tem quando pensa em planejados. Eu falo para você que a insegurança deles é absurda. Você falou que a última fase que entra na obra são vocês, e aí o cliente, quando compra isso, ele compra lá mais ou menos no meio da obra, e ele vê o dinheiro indo e nada vindo, e a aflição de terminar a obra. Então tem uma série de fatores que complicam a cabeça do cliente, e ele fica naquele desespero. Mas quando que vai medir minha obra? Eu já paguei tudo e não mediu ainda. A obra atrasou, o empreiteiro, o construtor atrasou a obra, e mais ainda que atrasa o processo de medição. Sim. Eu falo isso com meio que de camarote, porque eu vivo isso dia a dia aqui, né? A pressão e a preocupação do cliente nesse momento. Eu preciso montar a minha casa. Eu já tive clientes aqui, para você ter uma ideia, falando sobre isso, de desespero, porque já tinha tomado pau já de várias empresas. Uma dor que tem, e as empresas que passaram no passado aqui,
fazendo coisas erradas, como tem em todo meio, tem na arquitetura, tem no plano de vocês, tem em construtora, enfim. Eu sempre falo, a peneira filtra e ficam os melhores, né? E é por isso que a gente está aí ao longo do tempo, você desde 2008, eu desde 2000, e a gente vai lá nessa batalha de sempre querer estar entre os melhores. Então me conta um pouquinho dessa situação. A compra, quando o cliente compra o seu produto, seja ele indicado pelo arquiteto ou não, acho que são raros os casos que a pessoa vai direto à loja sem algum alinhamento com profissionais, etc. E quando é que é a entrega? E se existe nesse período esses desesperos que eu citei aqui? Márcio, é um assunto importantíssimo de falar, né? A gente sabe que a construção em si lida com o sonho, e o sonho lida com certa ansiedade de ver a materialização de um todo, né? Sobre esse aspecto, a gente entende também que existem momentos em que entram cada etapa, cada profissional dentro de uma obra. Não dá para você construir um móvel sob medida para uma casa que ainda vai pintar, ou que vai fazer gesso, ou que ainda está sem esquadria, ou que ainda está sem as portas. Porque, trazido os projetos de hoje em dia que vocês criam e que a gente está acostumado já a trabalhar, são projetos extremamente personalizados e que margeiam ao erro se não tiver 100% a casa próximo da finalização, para que nós possamos trazer um resultado fiel à criação de vocês. Então, a criatura fiel ao que vocês criaram. Então, sobre esse aspecto, eu acredito que a ansiedade em alguns momentos toma conta. Exatamente sobre aquilo que você citou, do cliente já ter pago ou estar esperando por um móvel, e aquela ansiedade porque outros processos antes dos nossos, por a gente ser o último a entrar, ou atrasaram, ou falharam, ou decepcionaram. O sonho acaba trazendo alguma consciência e deixando o cliente um pouco mais intransigente no que diz respeito a esse aspecto do momento da medição. Só que é correto dizer que a medição no momento correto, ela é ponto fundamental para o sucesso da montagem. É correto dizer também que uma boa montagem faz total sentido, mas que se medido no momento errado, vai trazer consequências que poderão prejudicar o projeto final. Então, existe um momento certo. Qual que é o momento certo de entrar para uma medição final? O momento certo de entrar para uma medição final é o momento em que a casa está livre de itens que possam impedir o êxito, por exemplo, de uma casa. Vou dar um exemplo. Um painel de TV de piso ao teto sem o gesso. Não faz sentido. Mas definimos que o pé direito é 2,80. Definimos que o pé direito é 3,20. Definimos que é 4 metros. Até que exista a definição, qualquer coisa que não for tirada sobre a materialização é uma loteria. Não dá para fazer sobre o projeto. Existe o meu projeto, o projeto do arquiteto, do Pedrico, está aqui. Eu quero que você execute conforme o projeto, porque é só chegar e encaixar. Eu vejo isso funcionando mais no corporativo. Isso. No residencial... Mas funcionando no corporativo? Em alguns momentos, sim. Desde que exista a responsabilidade e multa entre as partes. Mas é complicado. Porque a hora que o problema acontece, dificilmente você vai achar quem gerou. Porque vai ficar aquele empurra de quem foi, quem deixou de ser. Se a gente segue um projeto, ele é um pouco mais complicado, mas nem sempre impossível. Desde que ele esteja na sua integridade. Muito embora, quando a gente trata, por exemplo, como pedra, pia, né? Granito, ponto de água, esgoto, aí começa a complicar um pouquinho. Então, tem situações que o risco dá para ser um pouco calculado, outras não. O que eu não gosto de participar é porque depois a gente, no momento em que o negócio pode trazer uma certa discussão de quem fez ou deixou de fazer da forma certa ou errada, gerar essa dúvida no cliente e o cliente ficar insatisfeito em algum momento com essa execução. Então, que momento que a gente tem que entrar? As dúvidas, né? Pedra antes ou pedra depois, Márcio? Isso. Na sua orientação, o que você orientaria? Eu gosto de medir com a pedra. Eu gosto de medir com a pedra. Mas é correto também que
Para mim, é mais seguro que a pedra mestra sobre o meu armário. Olha porque como é confuso, só interrompendo você aí para pegar esse gancho. Aí você leva essa pergunta para a marmoraria. Eu já tive aqui a M2, que é grande parceira nossa. Sim, Qual é a Brequins? Qual é a resposta? Preferimos medir com o móvel no lugar. Aí, entendeu? Então, você imagina a cabeça do cliente se não tem um profissional alinhado a ele, junto com ele, orientando. Falou, olha, o segmento que eu entendo correto, Márcio, é esse. Não é esse. E o fornecedor lá deixa... não, mas, por exemplo, vamos fazer juntos. Beleza, vamos colocar em risco todos aqui. Todos aqui. O arquiteto, inclusive o pedreiro, né? Que entra nessa história também, porque é ele que vai fazer as montagens, nivelamentos, para poder alinhar. Ainda corremos riscos, né? E graves ainda, de dar um erro e depois o seu material é industrializado, não é isso? Sim. A pedra também é. Então não tem como ajustar o quê? Não tem ajuste. Ou você engole o negócio mal feito, que vai ficar mal feito mesmo. Vamos procurar quem é o pai da criança. Não precisa ter pai a criança, porque a criança já está aí. Já está feito. Né? Então, por isso que eu sempre pergunto, qual é para o cliente? Pega a orientação da empresa do planejado. O que eles pedirem é o que vai acontecer. Se ele pedir a pedra, nós vamos colocar a pedra. Se ele pedir, não, vou colocar o móvel, vamos colocar o móvel. Porque aí nós vamos minimizando erros. A jogada de grandes obras, no meu entender, é isso. De minimizar erros. E erros vão ter, que são possíveis de serem corrigidos. O que não pode é ter erro brutal, né? Você chega com o armário faltando 2 centímetros. Por quê? Porque foi feito pelo projeto. Projeto, nessa situação, eu nunca vou orientar, faça sobre o projeto. O projeto nosso é feito. Perfeito. Um sistema... Eu ia te fazer essa pergunta. O que você orientaria seus clientes para a gente poder entender também o nosso projeto vem com uma tarjinha lá embaixo, medidas no local. Devem ser conferidas medidas no local. Isso é via de regra. E a outra orientação é que tudo aquilo que o cliente vê na imagem do projeto dele precisa acontecer 100% de fidelidade. Por isso, siga o projeto. Sim. Não faça alterações. Então, o projeto está aqui, vai encaminhar para você vai lá fazer os seus projetos. Como a gente tem uma obra em andamento que está exatamente nessa linha, fazendo sobre o projeto. Não que vai executar o produto antes, vão tirar as medições e depois vai executar o que o projeto pediu. Então ele vai olhar a imagem, ele vai olhar o produto, tá tudo certinho, igual, ele não vai conferir medidinha, se deu meio centímetro a mais, meio a menos, porque tem que ficar fiel ao que ele viu, né? Sim. Então é isso, a minha orientação. Então se a empresa New pede, vamos fazer sobre o projeto, porém a pedra entra depois, beleza, a pedra depois. Não, quero a pedra antes, a pedra antes. E aí vou lá para a marmoraria e faço a mesma questão. Falou, olha, eu estou com a marcenaria que vai ter que entrar primeiro que você, e etc. E aí essa é a gestão. Eu tenho uma percepção da pedra vindo depois, de uma aí vem uma... Eu sei que a gente pouco acontece, mas se acontece, nós temos que estar precavendo esse tipo de situação. Se a pedra vem depois, ela tem que vir apoiada numa grapa. Como que ele vai fazer a instalação de uma grapa com a marcenaria instalada? E mais... Se eventualmente, lá na frente, o cliente tiver algum problema, que é comum, de um cliente, de repente, ter um problema com uma infiltração, uma água, uma torneira que estoura, um sifão, um cano que começa a vazar. E aí, ao longo desse período, o móvel danifica ocultamente a ponto dele precisar trocar. Uma substituição dessa troca com uma pedra apoiada no armário. Imagina. Não deve ser uma manobra fácil de se fazer. Então, por isso... E exclusivamente por isso, eu acho interessante a pedra vir primeiro. É claro que a gente não fala, olha, tem que ser isso, senão a gente não faz. Não, eu acho que existe uma democracia onde o cliente também pode opinar, ou o próprio especificador pode dar sua opinião, o parceiro, mas na sua maioria a gente prefere vir depois, porque a estrutura da pedra, vindo depois, já está adaptada ao ambiente. E aí a gente vem e encaixa a marcenaria. Nós estamos falando aqui de bancadas, né, essas coisas aí. A minha orientação para o meu cliente é a seguinte: pinta a casa, limpa a casa, dá a primeira limpeza, etc, com as pedras todas no lugar, aí vem, lógico, até lá já houve a medição, né? Sim, não, o paralelo já rolou. Isso. Vem e faz a instalação, mas a ansiedade do cliente é tão grande, o medo das informações que já
passaram pela cabeça dele. Sim. Empresa 1 quebrou, empresa 2 quebrou, empresa 3 quebrou. E isso é meio comum no mercado seu e de outros também. Não quero instalar já. Eu ia falar lá atrás que tinha um cliente meu que a casa tinha recém dado acabamento nela, assim. Não tinha nem rejuntado o piso. Ele diretamente pediu para a empresa instalar porque ele estava ouvindo burburinhos e que queria quebrar, que não sei o quê, e pediu para instalar. Eu, contra a minha vontade, tá lá, os móveis, hoje ele reclama dos móveis como se fosse, tá tudo riscado. Lógico que vai ficar riscado mesmo, então tudo tem um tempo de maturação. Entrou no momento errado. Mas no desespero, por causa dos medos que o mercado, infelizmente, desenvolveu, né? E ainda desenvolve. Então, por isso, a pergunta-chave do negócio é o seguinte: como é que você acalma o seu cliente numa hora dessa da compra? Porque são valores altos, né? Toda marcenaria, o planejado é valor alto. Eu acho que é até aqui mais detalhamento tem na linha de projeto, pelo que eu entendo, né? Qual é a marcenaria, que tem milhões de informações, né? Diferente de um piso, de um revestimento de pedra, enfim. Qual é a gente, vindo dessa tua pergunta, a gente tem a seguinte situação. Primeiro que nós somos uma loja exclusiva. Então isso, pro cliente, traz segurança. Ainda que o CPF, fale, existe uma indústria por trás de mais de 10 décadas de existência. De 5 décadas de existência, 50 anos. Então, por trás de um CPF, tem uma indústria enorme. E hoje, Márcio, para que a empresa, de um tempo para cá, a própria fábrica deu uma limpada no mercado. O que significa isso? Exigindo dos lojistas exclusivos algumas garantias para trabalhar na operação. Então, isso eu acho que é o ponto fundamental. Por que ela quer isso? Porque ela quer, primeiro, trabalhar com um lojista que faz sentido a conexão e o propósito da marca. Sim. Segundo, já limpar aqueles aventureiros. Porque, como todo mercado, você mesmo disse, tem, né? Seja no teu, no planejado, ou até mesmo na esquadria, na pedra, enfim. O cara que vende, não entrega, ou entrega, mas não entrega o que tem que entregar, ou promete tudo, promete a Disney e entrega o Play Center. É isso aí. Né? Então, em cima desse aspecto, a fábrica, né, por ser muito grande e ter uma operação a nível Brasil, ela traz alguns pontos de segurança que juridicamente traz a ela um conforto na operação. Então hoje, para você ser um lojista Unicasa, assim como eu acredito que também de outros grupos grandes, como a Todeschini, eles exigem algumas garantias que garantam a operação daquele determinado lojista. Para que se o CPF amanhã vir a faltar, seja ele por qualquer situação, né, financeira, saúde, porque a gente fala do financeiro, mas tem outras coisas por trás, né? Hoje a gente sabe que a gente tá arriscado a qualquer situação na rua aí, né? Enfim, então ela tá lá para segurar esse tipo de operação. Então o que eu falo para os meus clientes? Primeiro, quando você vai procurar segurança na sua aquisição, procura uma loja bandeirada, uma loja exclusiva. Sim. Esse talvez seja o ponto principal e crucial do negócio. Porque às vezes o pessoal fala, madeira é tudo madeira e o marceneiro faz mais barato. Tá tudo certo, não tem nada, né? Não estou falando do marceneiro em específico. Mas tem aquele que de fato vai fazer e tem aquele que vai demorar 6 anos para fazer e o que não vai nem fazer. E o que nem vai fazer, exatamente. Então tem toda essa questão. Então o que a gente fala com os nossos clientes? Eu trato isso com muita segurança porque a gente está um bom tempo já na marca. E eu já vi muito isso acontecer. Lojistas próximos da praça ou até mesmo da região falharem e a indústria se comprometer com o consumidor final e entregar, né? E contratar o meu serviço para montar o meu serviço, porque eu sou a loja mais próxima, talvez. Entendi. Então isso acontece numa loja bandeirada exclusiva. Quando eu vou procurar então um investimento tamanho ao que é da marcenaria sob medida, eu busco, e o que eu costumo dizer para os meus clientes é dizer o seguinte: busque uma loja bandeirada, não uma multimarcas. Bandeirada. Quando você fala bandeirada... É uma exclusiva. É uma exclusiva, por exemplo, no caso nosso aqui, Nil planejado. Eu não vendo outro produto que não a Nil. Tá. Então, quando o cliente sentar lá, ele vai ver Nil. Então, ele vai ver o produto da Nil, a marca da Nil, o produto da Unicasa, a marca da Unicasa. E existe uma relação mútua de cumplicidade, responsabilidade e relacionamento. Fábrica, lojista, cliente.
né? Então a gente trata isso com muita seriedade, né? Então, ao longo desses anos, eu fui vendo isso acontecer e os lojistas e a fábrica tratando com muita seriedade o respeito para com os consumidores e com a sua marca. O que faz total sentido, né, Márcio? Porque nós estamos trabalhando uma brand, uma marca por trás de tudo isso. Então é como se você estivesse na loja da Apple comprando um iPhone. Exato. Né? Então você está seguro de que você vai ter a garantia, que não vai ser um aparelho de contrabando, ou que não vai ter garantia, ou com a tela trocada, coisas que acontecem em lojas menos desconhecidas. Ou se não acontecem, pelo menos a insegurança existe. Exato. Então esse tipo de situação a gente trabalha bastante na ponta, trabalhando a loja exclusiva e o ponto de segurança de uma indústria que está por trás e que também nos exige muito, tá? É importante dizer que nós somos o planejado ele já é um produto de dor, né? Como você mesmo disse. Muito. Então, a nossa fábrica é uma das únicas fábricas que tem NPS, Net Promoter Score. O que significa isso? A fábrica investiu num setor que em 100% dos clientes que compram conosco recebe uma ligação pós-compra, pós-venda, né, para medir o índice de satisfação. E quando esse índice ele não é favorável, a loja, de certa maneira, é penalizada. Então, ele obriga a gente a seguir degraus a serem subidos, a regra. né? Aí você pega, por exemplo, tratando-se de loja de planejado, onde não é só um CPF, sim uma marca por trás de tudo isso, eu acho que mais do que o lance de ser uma bandeirada é a responsabilidade que a própria indústria tem para com seus consumidores, trazendo então a responsabilidade da marca, do lojista, em trabalhar, vamos dizer assim, na linha, usar esse jargão, na linha. Então isso é importante para a marca, é importante para a gente que quer ter o feedback do nosso cliente, porque às vezes o cliente ele não quer falar 100% com o lojista porque tem uma certa afinidade, mas nos bastidores ele alguma coisa ali não os deixou satisfeito. Isso é importante. Depois a gente tem um relatório com tudo isso e que nos traz o quê? Uma disciplina para manter um padrão único de entrega para os nossos clientes, porque é um processo muito extenso, né, cara? Passa na mão de muitas pessoas para dar certo, né? Inclusive da construção, né, que tem que estar próximo do perfeito para receber e a casa ser vestida com a vestida pelo final, né? É isso. André, do relacionamento, essa é a sua função lá. E o que vem a ser exatamente, o que é o relacionamento, você fazendo a função lá dentro da NIL? Então, essa minha experiência com relacionamento, inclusive fora da NIL, né? Já tem mais ou menos 15 anos que eu trabalho nessa parte de abrir portas, tanto na parte também de condomínios, eu já fazia isso com telefonia. E a gente fechou uma parceria muito boa lá na NIL, né? Onde a gente estreita essa relação do arquiteto com a empresa, né? Inclusive para passar essa credibilidade que é importante. Esse contato, relacionamento, é você com o profissional ou você com o cliente diretamente ou com quem seria? A gente tem algumas frentes, Márcio. Tá a Adri aqui, né? A Adri também trabalha no grupo aí, tá aqui do lado, escondidinha, né? Exatamente. Mas vai aparecer na foto, viu? Na foto final você aparece. Então, assim, a gente tem muitas trocas, né? Ela me passa muito a visão dela frente a esse relacionamento, como é que faz pra gente estreitar isso aí. Mas o nosso público-alvo, o arquiteto é o principal, mas eu também atuo nas frentes de corretoras, imobiliárias. Tá. E a gente chama o pessoal para tomar um café. Então, a gente tem essa missão de colocar o nome da NIL em evidência e mostrar para o cliente as mudanças que a gente passou nos últimos anos, né? A categoria que a gente conseguiu alcançar. Só vou colocar uma aspas aí. Eu só estou na NIL hoje pelo seu contato, viu, seu André? Então quer dizer que a política do relacionamento está funcionando aí, pelo menos comigo. Verdade. Continua. Então, na verdade, quando a Adri perguntou, quando a gente entra, né, num novo negócio, as pessoas perguntam, cara, quem é que poderia contribuir ou apoiar nessa nova empreitada, né? E você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Acho que a Adri lembra como fosse hoje, né? Ela perguntou, qual é o arquiteto, né? Nossa, Pedrinho. Aí eu falei, vamos trazer esse rapaz aqui. Opa, então vamos lá.
que quase ninguém conhece, né? Pois é. Viu? Vamos trazer Trazer esse Verdade convite. mesmo. A gente trouxe você para o pessoal te conhecer, né? Porque ninguém conhecia, né? Então. Tá certo, fico conhecido. Mas assim, foi um presente, eu acho que foi um encontro aí arquitetado por Deus, esse nosso encontro, né? Lá atrás, na primeira partida de tênis. Exatamente. Né? Mas eu quero saber desse negócio de tênis aí, como que é? Me disseram que ele é muito bom jogador, hein? Ele joga bem, né? É? Ele joga bem. E outra, é o dono da quadra, né? Se você- Ah, então é o dono da bolinha. Dono da quadra. É o dono da quadra e da bolinha. Da bolinha, e eu tenho um processo mental que eu uso no jogo, aí eu destruo. Psicológico e mental. É destruir Que o aí psicológico, destrói o psicológico do meu oponente. Oponente. Esses Muito dias bom. um jogador foi embora antes de terminar, porque não aguentou a pressão psicológica. Pesada. Eu vou mostrar esse corte para ele se aparecer. Isso, é isso aí. Ele ficou com apelido lá, né? Eu não me lembro. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, exatamente. O cara jogava com a pezinho aberto. Assim. Mas todo Saibro. mundo- Fizeram uma Sai do apresentação quadro do menino, fizeram uma apresentação do menino pra mim que eu fiquei assustado, né? Neymar, né? Como não, o cara, ele chegou e falou, ó, esse menino aí, ele jogou muito tempo tênis, foi campeão não sei da onde, Fez não sei o aula. quê. Fez aula, e o moleque, no sorteio lá, eu torci porque o moleque caísse comigo, né? Como eu sou dono da quadra, caiu Loucurinha, comigo. né? Claro. A hora que começou o jogo, meu amigo, o cara parecia o Charlie Chaplin na quadra. Falei, não, esses caras puseram na minha cabeça, né? Mas todo mundo tem um apelido lá, né? Todo mundo tem um apelido. Cabeça de Ozempic? Não, É, Canela de Canela de Ozempic. Eu E era- tá maior ainda a canela do camarada. Tá hein? mesmo, cara. Tá. Não seguiu adiante. Não. Mas Se a essas gente resenhas fala o são nome, boas. já era processo aqui. Você falar o Essas nome. resenhas são boas, né, cara? O gostoso é isso. É quando o pessoal me pergunta, você tem vontade de aprender a jogar tênis? Cara, eu fico em dúvida, porque você vê os jogadores, até mesmo os profissionais, eles reclamam, os caras são pavio curto, cara. São. Quebra raquete, né? Isso. Cara, se não for pra me desestressar, eu Isso. prefiro nem fazer. É brincadeira, né? né? Deixa na resenha mesmo. É brincadeira deixa na só resenha. e mais nada. Não precisa, Mas ninguém vai a disputar. gente podia marcar uma batidinha de bola, não? A gente tem que marcar. Vamos marcar uma batidinha de bola. Escolhe o bar aí, vambora. Bora, bora. O que importa é que tem que ter cerveja gelada. É isso aí. Mas assim, a gente tem 3 pessoas aqui que tem o comercial na veia, né? Então eu acho que independente do que a gente fosse, você falou um pouco aí da sua trajetória no início, né? Eu acho que o que a gente fosse vender ia dar certo. Não falando com uma falsa modéstia, né? Eu acho que o principal de tudo, quando você quer ser arquiteto, se propõe a ser engenheiro, se propõe a trabalhar com móveis, pisos, você tem que ser um bom vendedor. Tudo é venda. Tudo é venda. Exato. Você precisa se vender muito bem. O André, você vem antes da Nil, você trabalhava em que área? Cara, se eu te falar que 2 gerações antes da minha são marcenarias de alto padrão, meu avô era marceneiro de alto padrão, meu pai era marceneiro de alto padrão. Ah, então foi por isso que você montou loja de imóveis sob medida? Interessante. Não. Eu vim da informática, da tecnologia, eu era gerente nacional de uma indústria de notebooks, né, fazia CKD, SKD, importação, enfim, produzia aqui e vendia para mercado e para revendas, né? Então eu gerenciava uma equipe e vim daí. Trabalhei anos aí. E no período em que eu trabalhava, fiz a faculdade de administração, né? Me formei em administração e por um acaso a gente entendeu que era o momento da gente empreender, eu com o meu sócio, que tinha uma história já em Sorocaba com a antiga esposa, a ex-esposa dele, né? E aí a gente veio para Sorocaba para empreender em Sorocaba. Eu cheguei em Sorocaba, cara, falei, pô, não pode ser qualquer avenida, tem que ser uma avenida top, né, meu? Vamos montar numa avenida top. A primeira avenida que veio na minha cabeça foi a Avenida Barão de Tatuí. Lá em cima. A Barão de Tatuí. Então a gente começou ali, numa loucura maravilhosa que é empreender, né? Onde existem os altos e baixos do empreendedorismo. E eu costumo dizer que para ser empreendedor o cara tem que ter essa dinâmica, né? De entender que amanhã a gente tem um desafio maior pela frente. E esse eu acho que foi o principal desafio. Bom, não tinha nenhuma relação a não ser a relação paterna, né, de marcenaria. Visitava o chão de fábrica, conhecia um pouco do que é o comercial da marcenaria com meu pai, enfim. Mas não pus a mão
A não ser de sábado, de final de semana, eu ia para lá e a gente fazia Legal, ou uma arminha, ou um brinquedo, ou um carrinho de madeira. Na época, trabalhava com compensado, com madeira, com madeiras mais... não tinha MDF, né? Não tinha... Era aglomerado? Não tinha, acho Não que nem era aglomerado. Na época era fórmica mesmo, Fórmica, sabe, Márcio? isso. Fórmica, pátina, trabalhava com a parte de pintura, na laca, né? Se fazia muito isso. Então, essa é a minha história com esse produto. Como que despertou o planejado? Bom, vamos para Sorocaba? Vamos, cara. Sorocaba tem um cenário foda de bicicleta, né? Para onde você vê, você tem ciclovia, né? Sim. E a gente andava de mountain bike. Pô, vamos montar uma bicicletaria lá, velho. Vamos montar uma loja premium de bike e tal. Comprar Scott, trazer Trek, trazer umas marcas diferentes para vender lá e tal, não sei o que. Vamos montar uma bicicletaria. Eu falei, cara, mas eu vendia para umas revendas. Eu vendia para lojista B2B de imóvel planejado que dava notebook de presente ou alguma coisa quando o cliente comprava a casa, sabe? De planejado. Lojistas como Arte Cozinha, enfim, lojistas conhecidos lá no Tatuapé, na região da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul de São Paulo. Eu falei, pô, eu vendi uma fábula para os caras toda hora, esse ramo é bom, cara, vamos conhecer. Meu pai também sempre foi bem e tal, né? Conseguiu manter um padrão de vida legal e tal. Meu pai já falecido, né? Falei, pô, vamos conhecer esse negócio, cara. Fui conhecer, visitei várias marcas, só que a que me trouxe uma maior segurança foi de fato a Unicasa. Porque os caras, cara, não é porque a gente vende não, mas é eles e mais um que dominam esse mercado aqui. Eles são foda. Unicasa é a Nil. Unicasa é a Nil. A Nil tem é a marca como Delano. Tá. A antiga favorita que descontinuou, então a Nil passou a ser a favorita agora com um pacote de personalização muito maior do que um dia foi a favorita. Por quê? Porque o mercado exigiu isso, né? Hoje a personalização tem que ser ao extremo, senão você está fora. Sim. Então o mercado exigiu isso. Então ela traz uma tecnologia e um pack de produtos muito maior do que foi um dia da favorita. E a Casa Brasileira, que é a nossa linha de entrada ali, que é um produto menos personalizado, tem um público mais tranquilo, que está iniciando ali o processo de construção, processo né? Então são essas três linhas. Então ele trabalha com a Delano, com a Nil e com a Casa Brasileira, mas ambas muito bem estruturadas, com um produto maravilhoso, com uma estrutura de pós maravilhosa. Então eu costumo dizer que são marcas que bem seguras assim para esse tipo de investimento. Você estava falando da implantação da Nil lá na Barão Tatuí, lá em cima, perto da Faculdade de Direito, é isso? Você estava lá, né? Eu lembro de você lá, Adriana. E então você está desde o início também? Ela começou comigo, depois saiu um período, agora voltou de novo. Ah, legal. 12 anos. Uns 12 anos. É porque eu tive, acho que 1 ou 2 oportunidades na loja, mas no começo, lá atrás. Né? Na verdade, Márcio, eu costumo dizer que a gente não sabia nem como trabalhar com especificador. A gente veio trabalhando essa trajetória. Conhecendo também, eu acho que... Eu não tenho vergonha de falar, porque a gente tinha uma pegada totalmente direto para o cliente final. E a gente veio, ao longo desse período, entendendo a necessidade, tanto com o posicionamento do produto, do preço, porque também não tem como, né, cara? Não existe almoço grátis, né? Você tem um produto que vai se posicionando de uma forma diferente, a consequência disso é o valor que esse produto vai entregar para o nosso cliente com uma oneração no valor, no preço final. Faz parte do processo. Então a gente vem entendendo a necessidade de trabalhar isso com a própria mudança e a mutação do produto. Nós não sabíamos e nem tínhamos esse foco. E seria um erro, eu costumo dizer, seria um erro falar, nós sabemos de tudo. Não, cara. Cada projeto é um projeto. Aquela Sim. história que falam para mim, né? Pô, qual é o seu melhor projeto? O meu que acabou de sair ali. O que acabou de sair da minha sala é o meu melhor projeto, porque foi aquele que eu apresentei num momento. Mas que ele vai ter erro, vai. Sim. E eu vou corrigir para um outro projeto. E assim vai. E isso acho que é o trabalho de lapidação profissional, seja da arquitetura, seja das empresas. Sim, né? E o produto lá, quando nasceu, né, Márcio, não tinha nem característica para esse público. Então, não fazia sentido a gente iniciar um trabalho para esse público. Né? Então, agora que eu digo, de uns tempos para cá, de uns 3 anos, 4 anos para cá, que a gente incorporou o produto e trouxe a personalização, aí sim a gente entendeu que era algo que a gente pudera não só prometer, mas também entregar, né, na sua essência. Então esse é o ponto. Então de uns 3, 4 anos para cá isso ficou muito firme, tanto para a marca quanto para os lojistas. A gente
a gente tem reuniões de alinhamento, nós vamos ter uma agora em junho, que é o receptivo, onde fala muito sobre isso, sobre os lançamentos. É uma fábrica que escuta bastante a gente que está na ponta, então eu trago como aquilo que a gente precisa de dor, vamos falar assim, né? Que o cliente final ou até mesmo o especificador precisa e a gente precisa ter na linha. Então a gente vem trazendo esse bate-bola e como a gente é um lojista de 2008, então a gente também se faz ser ouvido muito dentro da estrutura, porque tem uma participação relevante no processo, no faturamento, na marca. Então isso é importante para a gente também. Então a gente consegue trazer isso traduzido num produto final próximo daquilo que o cliente busca e que o arquiteto, especificador também. Muito bom isso daí. O André, com os seus relacionamentos com os arquitetos, está ficando conhecido aí, porque já tenho ouvido falar de você bastante no meio nosso da arquitetura. Isso quer dizer, está divulgando mais ainda a marca, mas eu acho, uma opinião muito particular minha, refinando, trazendo para um outro patamar, para uma outra prateleira a marca de vocês. Eu acho que isso é importante. Pelo valor, pelo showroom, que eu particularmente fui à loja, eu não tinha ido, a nova, que está aqui quanto tempo está ali na Barão? A Nina está indo para 5 anos na Comitry, né? 5 anos. Faz um tempinho. Fiquei assim, espantado com a qualidade que a gente tem visual do negócio, depois conhecendo o produto tecnicamente, que também é um outro passo, né? Sim, importante. Que eu acho muito importante. Ontem eu tive uma reunião com a empresa de vocês, você e o Nielsen, falando sobre isso, né? Precisava promover algo para os profissionais, que eu acho muito importante, sim, trazer os outros profissionais, tanto os novos, que não têm projetos ainda, mas que vão ter um dia, para conhecer o produto de vocês. Eu acho que esse convite, essa função do relacionamento é muito importante para isso, porque de fato traz e aproxima o profissional que é o grande vendedor, um dos vendedores de vocês, da marca de vocês. Sim. Os anunciadores do produto, né? E como é o meu caso aqui, que assim, tem concorrentes da NIL, tem X, Y, Z. Tá, mas eu sei qual é o cliente para a NIL, eu sei qual é o cliente para uma Ornari da vida. Tem para todo mundo, não é, Márcio? Exatamente, então posicionar o cliente... É importante ter essa linha. Porque o grande erro, acho que do profissional, é chegar para um cliente padrão Ornari, e levar ele para uma outra loja que não é aquilo que ele quer. Ele quer algo que ele já conhece lá de cima. Ou o inverso, que é pior. Sim. Né? Então, porque alimentar sonhos do cliente, a troco do quê? Vou levar o cliente no super preço, que não tem dinheiro para isso. Não é isso que ele quer investir. E eu vejo vocês como no mediano ali, onde atende a expectativa do nosso escritório, que são clientes de alto padrão. E atende o outro cliente também, que também não é de alto padrão. Sim. E porque os móveis... muito do projeto. Exato, né? Muito do projeto. E o material que vocês trabalham, a qualidade de acabamento que eu particularmente vi, eu acho que se encaixa perfeitamente no padrão do nosso escritório, por isso que a gente está lá. Mas essa divulgação da marca de vocês, hoje, eu acho que é essencial. Políticas de aproximação do profissional... Não falo eventos, não. Alguns arquitetos ficam bravos comigo agora. Não é eventos, é trazer realmente o profissional para perto. Conhecer, mostrar o produto, que é o principal, sabe? Eu acho que esse é o principal, porque aí ele vai sentir a confiança de quem está atendendo ele, de você, como você diz. No primeiro dia que eu fui, acho que você estava na loja. Sim. E eu acho que se eu for o segundo, você vai estar na loja, o terceiro vai estar na loja, porque é presença constante, né? Balcão. Isso, então isso é importante, do que vocês... E que dá a garantia para o profissional indicar e especificar. Sim. Porque é uma preocupação muito grande que o nosso escritório tem com isso, da indicação. Sim. Né? E a gente também aqui, viu, Márcio? Porque a loja que minimamente tem um senso de responsabilidade para com a sua imagem, não só para si, porque olhar para você mesmo é muito fácil, né? Todo mundo se autodefende, né? Mas não só para si, mas para com o que há ao redor do sistema, né, que é o especificador, que é o cliente, nós temos. Eu acho que, não que a venda não me faça ser feliz, é claro que ela me traz um momento de felicidade, mas ainda assim o feedback positivo de que o materializado satisfez não só o cliente, mas ao especificador, ao parceiro, isso para mim me deixa muito
muito feliz. No meu caso, trazendo para o meu do projeto, e aí eu vou passar a pergunta para vocês, eu fico super feliz, no começo não, no começo eu ficava meio irritado com o negócio. Hoje já tô tá calejado. Né? Já sabe. Quando eu projeto algo, crio algo assim, super bacana e tal, e o cliente adota aquilo como criação dele. Isso é comum. Isso aqui foi eu que falei para o Pedrinho fazer. Lá a gente passa por isso. Esse é meu preço. É o que eu fico extremamente feliz, sinal que o resultado foi bom. Senão, ninguém adota filho feio, né? Sim, claro. Então, e no caso de vocês? A gente também passa por isso, Márcio. Passa, né? Passa. Quando as ideias elas vêm, elas se desenvolvem, se materializam e o cliente na obra fala, olha, mas isso aí fui eu. É bacana, né? A gente ter essa troca. Significa que ele gostou daquele resultado final e da entrega que foi realizada a ele. E, cara, a gente sempre fica com aquela ansiedade, né? Pô, a gente toca uma média de 15 obras simultaneamente, né? Nesse momento está uma média de 15 obras simultâneas. Bacana, né? bastante então, coisa. 15 equipes rolando na rua simultaneamente, com 15 cabeças diferentes, com 15 projetos diferentes, com as 15 particularidades diferentes, seja ela de especificador e ou de projeto. Ou seja, é muita coisa, né? Sim, é uma coisa para se preocupar, mas ao mesmo tempo que traz a gente uma sensação de tá dever cumprido, o negócio tá fluindo. Em meio a toda essa história aí, o arquiteto representa o quê numa venda? Você diz em que aspecto? Percentualmente falando? Não, no geral. Sem uma venda, sem um profissional da arquitetura? Muito, Márcio. Muito. E quando nós não trabalhávamos muito em cima desse aspecto, assim, eu acredito, por ser um empreendedor, né? A gente sempre acredita, né, no processo como um todo, mas ainda assim eu tinha um pezinho atrás. Hoje eu consigo enxergar que é muito importante. É muito importante por vários aspectos, tá? Não só para participar tão somente da indicação, que é sobre algo que ele está e acredita, mas também pelo fato de ter um profissional que traz um projeto bem elaborado, estruturado, que nos traz segurança também, que a gente consegue entender aquele projeto, traduzir ele, materializar ele numa parceria mútua, onde, não vou dizer a você que existe erros, a gente sabe que às vezes a gente acaba pegando por ser um profissional que materializa e conhecedor daquilo, né? Mas essa troca ela é muito bacana. Então, hoje eu consigo enxergar, cara, que é muito importante esse profissional dentro da minha estrutura, da minha loja, do meu processo. Aí você falou exatamente o que eu penso, que não falo da venda, a venda é consequência. Consequência. Né? Falo realmente da estruturação do pensamento. Isso. Traduzido no produto final, que é o que interessa para o cliente. Porque aqui eu vejo, os clientes têm um conhecimento muito pequeno de projeto. Sim. Eles visualizam bem sonho, as imagens, aquele negócio todo, que hoje os programas que a gente trabalha têm a facilidade de trazer a realidade, né? Então, para isso, ok, mas se o profissional está ali, fica muito mais fácil, no meu entendimento, a troca e a organização disso. Sim. Né? Um sistema de funcionamento, de uma porta, de uma não sei o quê, como é que vai ser a altura disso, não sei o quê. Eu acho que é por aí. Eu penso que... É exatamente sobre isso, Márcio. Essa troca, né? Para que o produto final materializado, ele siga a essência do projeto, guardadas as proporções de adequação na construção. Se viu que pode ter uma mudança ou outra no processo. Né? O caso de vocês é assim, né? A gente projeta aqui, passa para o cliente aprova, aí vai para vocês montam toda a história, aí chega na obra, fora de esquadro, fora de prumo. Esquadro passou longe dali, né? Nem acho que existiu na obra prumo, então aí começa as dificuldades, os desafios, né? Volta com o profissional da arquitetura, falei, e agora? Como é que a gente vai ajustar aqui? Precisa ajustar aqui, regularizar lá e tal. Porque se não tem o profissional, essa fala é com o cliente. Né? E eu costumo trazer a solução, viu, Márcio? Se a gente se depara com uma situação como essa, eu trago o problema, mas eu também trago a solução. Porque não adianta só trazer o problema. O problema é esse, a solução está aqui. A minha solução a mais viável é essa, Márcio. Mas não sei se é a mais viável para
o cliente ou para o escritório. O que você acha? Temos essa e essa. Puta, André, pensei na minha vasta experiência, porque eu também entendo que você tem muito a contribuir, né? Tem muitos profissionais que hoje têm muito a contribuir, porque vivenciam por muito tempo já essa jornada. Exato. Então o cara me traz também a solução. Puta, André, eu já passei por algo parecido e a gente solucionou desse jeito. Ou eu acho que fica melhor assim. E a gente nessa troca trazer a solução para o processo. Facilitar a montagem final daquele resultado que foi pensado lá atrás, né? E sabe o que eu tenho observado, Márcio? Não só pelo o novo posicionamento da nossa própria prateleira, como você mesmo disse, do produto na prateleira, mas também pelo momento que eu acredito que está se movimentando o mercado. Os clientes hoje já estão vindo com projetos de arquiteto numa maior frequência. Não era assim um dia, não foi assim um dia. Hoje a gente entende que mais clientes estão consumindo o arquiteto. Isso. E traz para a gente o produto ou o projeto de uma forma mais organizada, mais direta, né, mais específica. E a gente consegue observar essa manobra, porque até o casal que está começando a vida numa construção, de repente, do primeiro apartamento, eu tenho visto esse casal vindo já com um projeto de arquiteto. Hoje, quando eu comecei, existiam poucos arquitetos, eles eram conhecidos por encarecer o custo da obra. O proprietário, na verdade, via como custo e não como investimento. Hoje, eles entendem de forma contrária, é um investimento. Por isso investe num profissional bom, numa empresa boa. Até as minhas orientações aqui são essas, né? Exatamente isso. Só vai dar certo se todas as empresas forem corretas, né? O certo dá certo, o errado vai dar errado, não tem muita magia. Então, buscar, pensar que o arquiteto é investimento, que o móvel é investimento, não é custo. Se for pensar que é custo, aí esquece, aí, enfim. E normalmente quando pensa que é custo, mas só interrompendo um pouquinho, esse cliente ele espera muito no final de algo que ele nem comprou. Porque ele está vendo aquilo como um custo, um prejuízo, e não algo satisfatório. Né? E acaba trazendo muita expectativa sobre algo que talvez ele não tenha nem consumido, mas ele viu e não pôde. Isso, é isso aí. O mercado hoje mudou bastante disso que a gente está falando. Por quê? O arquiteto, a especialidade do arquiteto é criação. A engenharia, que era do passado, não é criação, é executar, é pensar cálculos, é isso. Quem está apto a criar é o arquiteto. Então a criação ficando para isso, logicamente que os dois têm que trabalhar juntos, aqui no meu escritório é uma exigência, tem engenheiros aqui dentro que trabalham comigo no meu grupo. Por quê? Porque eu não consigo pensar sem executar. Lógico, eu tenho uma facilidade porque eu trabalhei com obra, então eu tenho uma facilidade de criar muito grande por essa razão, que é uma das coisas que eu trago como ponto diferencial, que me fez talvez avançar à frente de outros, enfim. Porque eu vejo aqui mesmo, quando eu vou contratar profissionais, raramente, faculdade você estudou há pouco tempo, não tem esse embasamento de construção civil. Não tem expertise. Né? Não. Então sai muito cru e aí vai para o mercado, sem conhecimento. É uma pena, mas enfim. Você vai conhecer, em cima disso que você está falando de viabilizar. Né? O André usa muito esse termo nos atendimentos. A gente está aqui para viabilizar. Porque a gente tem aí 2 desafios principais, né? Que é a questão, às vezes, do budget do cliente. Então a gente precisa adequar isso. E também com relação à ideia, né, que a gente precisa materializar a ideia. Então, nisso a gente encontra algumas barreiras, por exemplo, a estrutura, talvez aquele desenho precise de algo que o cliente não ficar em balanço, que talvez o cliente não sabia. Isso. E escutando os arquitetos hoje, né, estando desse lado, escutando os arquitetos, a gente consegue pegar muitos insights, inclusive quando você foi lá. Então a gente anota as dores dos arquitetos. O cliente final, acredito que é coisa de 20%, 10 a 20% que a gente atende lá. Então, o nosso cliente ele já passou, né, pela mão do arquiteto. Então, nessa de viabilizar é que a gente precisa ter uma comunicação muito assertiva com os arquitetos. Né? Então, por isso que a gente
tem o grupo lá, eu já compartilho com você todas as alterações, justamente para não descaracterizar esse projeto que foi tão pensado. Né? Quando eu fui chamado por vocês lá à loja, eu sempre gosto e vocês me fizeram essa pergunta, inclusive, o que eu entendo do mercado de vocês. E aí foi muito claro que eu odeio que faça alteração no meu projeto, porque eu sou pago para pensar. Sim. Se eu sou pago para pensar, e aí o meu cliente chega lá, tem uma série de alterações que não foram feitas por mim, foram alteradas porque o projeto precisava ser alterado. Então, quer dizer, cadê o Márcio? Não pensou no meu projeto? Então, tá? É isso. Sim. Então, se existe uma possibilidade aqui de mudança, nós temos que mudar por essas e essas razões. Me comunique, eu sou muito maleável contra a questão de mudança. E eu acho que o mais importante é que dentro desse processo, todos estejam linkados numa única comunicação. Porque... Pessoal, nem sempre o projeto ele é possível. Não por falta de estrutura, de produto, não é isso. Mas às vezes até por falta de investimento do cliente, que não está disposto para aquilo naquele momento. Isso. Então, quando eu pelo menos treino eles para esse tipo de situação, que quando isso acontecer, não descaracterize. Deixe partes do processo para depois, para que a gente consiga viabilizar financeiramente. Isso. Então, por exemplo, aqui tem uma estante que ela está solta num ambiente que não é conecto a nada. Cliente, tudo bem? Arquiteto, o que você acha? É isso aí. Tudo bem, tudo bem. O triângulo, né? Sim, sim, sim. Ok. Não, um falou não. Opa, então vamos repensar o caso. Qual solução seria melhor para o caso. E seguindo esse viés, eu acho que as coisas, eu tenho certeza, as coisas elas caminham por um trabalho iniciando na transparência. O resultado você já sabe. Não tem segredo no final. Quando materializou, você vai falar, puta, não era isso? Não tem, porque você sabia lá atrás, todo mundo teve ciência. Então, eu sempre falo para eles, cara, vamos criar um grupo e vamos documentar tudo ali, porque em cima daquilo é que a gente vai trazer lucidez, porque como a gente trabalha com muitos projetos, né, seja o parceiro, seja a loja, enfim... É difícil cair na lembrança do que foi determinado ali. Né? Então a gente tem ali documentado, tem os papéis, tem tudo organizado para que as coisas aconteçam de uma forma transparente. Porque a parceria é isso, né, Márcio? É não descaracterizar algo que foi criado para que a criatura nasça de acordo com o criador. Isso. Né? E o cliente se satisfaça a ponto dele também ter a criação na sua materialização, seja ela fiel ao produto e também viabilizando financeiramente aquela possibilidade. A política do relacionamento é importantérrima nessas situações para que o cliente se sinta salvaguardado em função da história. Né? Eu sou o pagador aqui, eu não entendo de projeto, só viu que foi uma foto, é isso que ele vai falar. E o contrário é verdadeiro, tá, Marcelo? Eu vou falar uma coisa para você aqui que é curioso e eu tenho que ser peitudo para falar isso aqui. Às vezes o cliente ele chega, ele fala, contratei esse projeto, mas eu odiei. E a gente fica... Tem muito. Cara, e agora? Como que eu vou agir nessa situação? Como você vai agir nessa situação? A pergunta está aí. Então tá certo. Então primeiro que a gente tem que entender o seguinte, cara, nunca trazer sugestões contrárias ao projeto. Trazer um ponto de vista zero, inércia, e falar, não, olha, mas o que você não gostou? Seja claro. Entendeu? Para entender o problema, porque se você sair trazendo soluções que nem fazem o menor sentido, então você entende, aí nesse momento você traduz isso para o parceiro, né? Isso aí. Traduz isso para o parceiro e fala, está acontecendo isso. Minha conduta pode ser essa, ou o que você acha? O que a gente pode ir? Porque também, às vezes, Márcio, o cliente ele não quer essa exposição. Tá? Porque ele não gostou, mas não quer falar. É o que eu te falei do NPS lá. Isso. O cliente às vezes gostou de tudo, mas num detalhe ele não gostou e ele não consegue falar para o lojista que criou uma conexão, para o atendimento que criou uma sinergia, e aí ele vai no NPS, que é uma forma dele poder soltar a voz. É a mesma coisa. Então, trabalhamos com seres humanos. E eles são uma caixinha de surpresa. E tem um outro ponto também. De repente, lá na aprovação com o arquiteto, aqui na minha mesa de apresentação, é isso que eu quero. Mudou. Beleza. A obra andou.
12 meses de obra. Lá no 6º mês, no 8º mês, depois veio uma pergunta em seguida aí que eu lembrei agora, que é importante para o nosso cliente. Ele resolve mudar. Mudei, não quero mais isso, quero outra coisa. Mas não vou avisar meu profissional. Eu vou direto para a loja. E aí chega esse tipo de problema lá. Falou, olha, isso aqui, o móvel era, por exemplo, era inteiro redondo. Eu não quero mais, eu quero um quadrado. Porque eu não gostei do redondo. Sim. Aí essa postura de você, porque o arquiteto é o parceiro seu. Se for uma obra minha, por exemplo, eu dou toda a liberdade para a loja, já falei com vocês a respeito disso. Me liga, o cliente está aí, me liga. Fizemos agora um projeto. Eu estou aqui com tal situação aqui, como nós podemos fazer? Beleza, faça assim, assim, assado, estou validando. Aí o cliente volta, porque ele falou, e o cliente fala, você confirmou lá, é aquilo mesmo? É aquilo mesmo, ponto. A coisa foi... Porque aí ele se sentiu apoiado pelo arquiteto e pela loja. É isso. Está resolvido. E ele está seguro, né? A pergunta que eu queria fazer nesse contexto é a seguinte. Para o cliente saber, lá, ter a certeza, em que momento vocês da loja indicam a compra do produto? Em que momento da obra? Pergunta boa. Pergunta boa. O momento ideal para a compra da obra, da marcenaria, é na parte cinza, no meu ponto de vista. É isso aí. É o mesmo que eu faço aqui. É na parte cinza, não adianta. Na verdade, em relação assim, a obra começou 3 meses, começou a subir as paredes, compre o produto. É isso aí. Efetive a compra. Por quê? Primeiro, que vai ficar mais tranquilo o seu pagamento, né? Segundo, você vai negociar melhor porque você tem melhor tempo da montagem. Sim. E aí você trava o meu projeto. Travou o meu projeto, não vai mudar mais porque já está comprado. Eu faço isso com revestimentos, faço isso com todos os produtos que eu sei que o cliente tem uma possibilidade de mudar e errar. Porque eles mudam, na verdade, no meu entender, é quando eles começam a mostrar os projetos para o pai, para a avó, para o passarinho. E é uma coisa que eu falo aqui para os clientes. Eu falo, olha, o projeto para quem é? Para você e para você? Então tá, então nós vamos falar aqui. Ontem eu acho que eu falei sobre isso. Nós vamos falar entre nós. Vocês querem mostrar algo? Mostre, mas feche o ouvido. Porque cada informação que vier é pessoal. Não é sua, se é um casal, não é do casal, é de alguém. Esse alguém não vai morar com você, a menos que venha morar com vocês, né? Tem um terceiro aí que vai morar comigo. Então beleza, traz ele para a reunião e vamos mostrar e vamos pensar com o pensamento dele junto no projeto. Sim. E é isso que eu tento minimizar aqui para que não chegue lá no final, montou a casa, mas não é isso que eu esperava. Lógico, teve opinião vindo de fora, né? Eu vou te falar uma coisa, viu, Márcio? O cliente, eu senti isso pós-pandemia, não sei se você também sentiu. Ele está mais carente de ouvir outras pessoas, de outras opiniões, de ter outras discussões. Eu vou um pouquinho mais agressivo desse carente aí. Ele quer mostrar para os outros que ele está conseguindo vencer na vida. Mas os outros não vão morar lá, os outros não vão pagar os móveis para vocês, os outros não vão pagar o arquiteto, os outros são os outros. Tem uma música, né? Fala, os outros são os outros. Quando se trata de casa, faça casa para a sua história. Sim. O outro não vai chegar na sua casa e vai falar horrível, sua casa é horrível, não vai falar isso, vai falar que é linda, né? O filho seu é filho seu. Se ele é feio, ele é bonito, para você é sempre bonito. Sim. Vai ser sempre bonito, vai ser sempre uma boa pessoa. Sim. Ele pode ser o maior bandido do mundo para os outros. Ele é teu filho. Para você ele é teu filho. E é a casa, eu trato isso exatamente isso. Quando eu estou projetando uma casa, eu estou fazendo a concepção de um nenê que vai ter a gestação, período de gestação, aquele projeto, veio projeto técnico, e depois vai ter o nascimento dele, que é a casa quando pronta. Tudo o que aconteceu nessa história, que é já da casa, já é a montagem. Perfeito. É belo para quem está ali. Vai ser sempre belo para quem está ali. Aquele visitante vai chegar, vai usar a tua casa, e pode ser que ele saia falando mal. E tá tudo bem. Tá tudo bem, a casa não é dele. A casa é sua, né? Quem vai morar ali, quem vai precisar ter os confortos e o que a casa vai atender é quem está morando. E a gente, em alguns momentos, é da casa sobre isso, né, cara? Fez projeto maravilhoso, a casa ficou maravilhosa. E vem um amigo que fica aqui na orelhinha. Cara, pô.
A ponto do cara mudar, né? Até a tratativa. Muda, eu tô assim, ó, a gente tem bastante projeto aqui, eu tô com um projeto nesse ponto. Hoje é o dia fatal onde eu vou usar essa fala que eu tô falando com vocês aqui. Exatamente é o que eu vou expor para eles. Ele vem, a menina, acho que 20 e poucos anos, ninguém vai saber, né? Não vai ver, porque isso aqui vai pro ar daqui a pouco. Não vai hoje. O rapaz e a mãe do rapaz. Então, quem é que fala no projeto? A mãe. Aí hoje eu vou ser obrigado a falar para ela que ela não vai morar, avisar que ela não vai morar na casa, né? E que a casa está sendo feita para o casal. Portanto, cale-se, né? Porque senão não sai. Não vai sair, não sai. Nós vamos ter um projeto ali para a sogra, e não para o casal, né? Não sai mesmo. É isso aí. É sobre isso mesmo. Então, quando eu falo de mudanças, é isso. Não ouvir ninguém. Faz o que tem que fazer, ouve apenas os envolvidos. Os envolvidos têm que participar, sim, 100%. Os demais, não presta atenção. Mas eu consigo bons resultados com isso, viu? Minha maneira de ser é muito direta, muito objetiva. Né? E eu acho que quando os clientes vêm para mim, eles vêm já sabendo desse meu perfil, né? O desejo de ter, enfim, vai lá, o cara até por conta disso, né? Eles vêm, né? Isso, na maioria das vezes, a sinceridade, direto no assunto. Direto no assunto, sem circular sem muito, ficar com firula. Porque eu sei que tem... Por que eu estou falando isso? Das mudanças na parte de vocês. Eu sei que tem muitas mudanças. Que são adaptações, aquilo que as mulheres querem, que os maridos querem, esperam de um armário, por exemplo. Tanto que a gente faz só a parte externa aqui. O interno você vai lá na loja e resolve. Vá lá com o André, sim, lá e se vira. Faça o que você também, quiser. Em alguns momentos, né? A necessidade pode mudar. Isso, então não me prendo muito a isso. Não. São 12 meses, né, de construção, às vezes 24. Eu até brinco, quem que vai resolver a parte de armário? Se é vestido longo, se é sapato, se é bolsa, é quem vai usar. Então não houve outro, né? Porque na minha casa eu coloquei 300 vestidos longos. Que o calceiro não serve. Que a gaveta... Mas você usa vestido longo? Não uso. Então por que quer? Né? Porque a minha amiga falou, então convida ela para morar na sua casa. Não é isso? Então, é isso aí. Essa é a luta diária que nós temos, que nos colocamos aí para esse mercado, né? Que Sim. Eu costumo dizer que quem vence em Sorocaba, vence no mundo. Nossa. Hoje está melhor porque vem muita gente de fora, né? Sim. Depois, pós-pandemia, muita gente de fora aqui. Vocês estão em 2008, né? A pandemia é 2019. Então vocês viram tudo, né? De tudo. Né? Sorocaba, para vocês, o futuro new para Sorocaba. Cara, Sorocaba é uma cidade em expansão, né? Tá nítido aí para todo mundo ver. Verticalizando total, condomínios recém-formados, outros nascendo, né? Uma possibilidade de crescimento enorme. Sorocaba ainda tem muito a crescer, né, Márcio? Apesar de ser uma cidade já muito grande. A mudança de 2019 para cá da galera de São Paulo, da região, também mostrou a grandiosidade que ela tem a oferecer para quem vem de fora, porque é uma cidade completa, né, cara? Sim. É uma cidade que você tem de tudo. Em Sorocaba, no começo, quando eu vinha, meio-dia, no domingo, Malemal padaria aberta. Hoje já mudou. Já mudou. Né? O próprio comerciante já entendeu que ele tem um campo a explorar ali e a galera tá querendo isso, né? Então você vê restaurantes como os próprios que você desenha, que são maravilhosos, enfim, a estrutura que o que oferece, a entrega que está sendo, como está modificado, né? A estrutura que era antes da Uni hoje, né? Pô, não sei nem falar, né? A mudança, né? Exato. Então você vê toda essa manobra, Então Sorocaba, cara, ela tá partindo ela já é uma cidade evoluída, né? Mas ela não para de crescer. Então, tem mercado. Sabe o que eu percebi, você falando isso? Os clientes, eu estou desde 2000. Antes, como eu sempre atendi alto padrão, que lógico que atendo outros padrões, mas atendo alto padrão, os clientes chegavam, vamos lá em São Paulo, acabou essa história. Também. Acabou, porque eu tenho aqui. Sim. Era uma puta dificuldade, cara, pegar o carro, ir para São Paulo, só lá numa loja lá.
Então, porque não tinha aqui. Hoje nós temos qualidade, quase todas, e qualidade, né? Sim. Qualidade, o caso de Pessoas vocês, comprometidas. comprometidas. Isso te dá uma segurança e te dá uma facilidade de trabalho, né? Então é isso. A NIL atende quais padrões de trabalho? Vamos dizer se é classificado por padrão ou não? Para o meu público entender. É classificada também como padrão. Tá. A gente atende o público B, A, B, por ali. Por quê? Porque eu consigo personalizar e trazer um projeto de forma inteligente com um custo-benefício bacana. Mas pela característica do móvel ou pelo produto ou qualidade do material? Qualidade do material, característica também em alguns aspectos, e eu costumo dizer depois que se tornou sob medida. Tá. Que aí a gente consegue fazer algumas coisas... Porque o sob medida era o modulado antigamente? O modulado... Era o modulado, só para explicar essa situação. 2008, vamos falar de 2008. Eu tenho isso em demonstração na minha apresentação de empresa e crescimento da linha do tempo. 2008 a NIL, ela tinha 1000 móveis modulados. Trabalhava com móveis padrões sem ser sob medida. Em 2012 para 13, 14, resolveram investir no Big Brother. Então, planejados, mudou a nomenclatura para planejados. Então, a gente fez por 3 anos consecutivos a casa do Big Brother. Até com prova de líder. Enfim, olha que legal, hein? Isso é uma informação muito importante para a galera que curte Big Brother. Sim, uma galera que curte. Lá no começo, onde a gente começou a mudança da transação da marca, de sair do modulado para o planejado, fizemos a casa do Big Brother. Aí o momento em que foi o momento crucial foi quando a marca então fechou um contrato de parceria com o Maurício Arruda, que é um especificador e um profissional, né, da área que dispensa a apresentação, e a gente fechou um contrato de exclusividade para tudo que é a especificação dele. E ele falava, né, em uma das falas dele era: cara, eu indico porque eu consumo e também para os meus clientes eu tenho experiência e vi o que é isso, né? Então o Maurício Arruda veio então para mudar a virada de chave no sob medida. Então foi exatamente nessa linha do tempo. Então a gente inicia no modulado, trabalhando ali a casa completa por 20 mil, 30 mil, o mercado popular mesmo, né? Até curioso falar, mas nessa época a gente fez um comercial na Rede Globo, né, de televisão, a TV tem aqui. Cara do céu, fazia fila para entrar na loja. Que loucura, né? Loucura. Eu chegava a atender, em média, 25, 30 clientes num sábado, e clientes indo embora sem ser atendido numa pegada dessa. Porque eu acho que eu não posso afirmar, mas a gente foi um dos primeiros a fazer esse lance da casa completa, lá no começo, quando a gente atendia o de entrada mesmo, né? Entendi. Aí vieram as mudanças, o Big Brother, depois do Big Brother o Maurício, do Maurício então a gente finca o pé realmente no personalizado, trazendo então a marca para um momento único nas características de personalização ao extremo, e trabalhar com o especificador, fazer a imersão do especificador na marca, conhecer a indústria, enfim, toda aquela parte de experiência. Eu acho que o resumo da história é o seguinte: a NIL é uma empresa acessível para todos, né? Para todos, porque ela tem realmente um custo-benefício, tem uma qualidade muito importante, que é o que mais na realidade me levou, tá? Certo. Que é onde eu posso assinar embaixo ou em cima da marca. Viu, Márcio? Sabe uma coisa importante que eu queria trazer como um viés fundamental? De 2008, eu acho que assim, só tem história quem tem trajetória. Né? Então, em 2008, eu tinha uma experiência e uma vivência do produto, da prestação de serviço. Então, ao longo desse período, você erra muito. Porque para você chegar no formato ideal, isso eu falar para você que hoje eu também não erro, claro que erra, mas hoje erra muito menos do que erra um dia. Isso. E com isso, você traz para junto de ti profissionais qualificados, porque não adianta, cara, o cara ele pode pegar um produto top, como Ornari, por exemplo, e não ter uma construção como Ornari. Exato. E o cara pode pegar um produto mais simples e trazer isso e traduzir isso por uma execução foda.
Ao longo desse período, o que a gente foi pegando? Foi pegando a manha também de trazer conosco e valorizar conosco prestadores de serviço ou montadores, né? Aquela parte que é tão importante da obra, que fizessem conexão com o nosso propósito, com a nossa história, com aquilo que a gente tem como objetivo, que é o quê? Trazer a satisfação na materialização. Vencer. Exato. Então você pega em 2012, de 2008 para cá, cara, uma evolução fodida com esses caras, entendeu? E é os caras que a gente tem que ter. Exatamente. Eu acho que leva para vocês a mesma fala, uma fala do meu pai, tá? Que era pedreiro, e ele falava pro meu irmão e não para mim. O que você for fazer, eu acho que eu já falei isso para você, procure ser o melhor. Se você for, eu queria ser cabeleireiro, procure ser o melhor cabeleireiro, porque aí você vai estar entre eles. Pode ser que não seja, mas estar entre eles. Essa é a busca que eu levo para a empresa e eu acho que é o que vocês fazem. E no meio disso, procurando ser o melhor, você vai ter erros e você vai corrigir, e você vai organizando para que no próximo não tenha, né? E assim a gente vai buscando o sucesso. É sobre isso. Mas eu acho que agora esse bate-papo nosso foi muito bom. 3 dicas que você dá para o nosso consumidor, tanto da arquitetura quanto da empresa sua. Primeiro, para a arquitetura é sempre buscar um profissional que esteja conectado com aquele sonho dele, né? Que traga características conectas ao sonho dele. Porque a gente sabe que cada profissional tem uma personalidade, tem uma ideia e tem um desenho, né? É raro você encontrar todos o perfil em um só. Tem o contemporâneo, tem, né? Então, enfim. Então, procurar um profissional que está conectado a isso. Procurar, de fato, um profissional. Que é importante tanto para a loja de planejados, como para a loja de cortina, a loja de... Né? É importantíssimo. E quando o consumidor ele consegue entender isso, eu acho que procurar um profissional conecto, procurar um profissional de fato, né? No caso do planejado, buscar uma empresa que tenha um passado, que tenha uma história, que tenha uma trajetória, né? Exato. Que tenha, no mínimo, 2 ou 3 ciclos de garantia já existentes, né? Nossa garantia é de 5 anos total, então você tem que ter isso, né? Uma marca exclusiva eu acho importante. Não estou dizendo que as outras não são boas, não é, longe disso. São as dicas que você entende como se você fosse consumidor. Exato. Né? Buscar uma marca que traga uma segurança por trás, por ter uma indústria, uma estrutura, algo que pudera trazer como respaldo, né? Buscar também, historicamente falando, cara, a gente tem como um processo na nossa linha do tempo, na parte de decisão, levar o cliente para uma obra, conhecer um produto nosso instalado, porque o showroom, eu costumo dizer o seguinte, se o cara nem arruma a cama que dorme, porra, não vai querer mudar o mundo, porque você não arruma a tua cama. Isso faz parte da dica que eu dou quando o cara pergunta, me dá uma olhada, a dica é a seguinte. Vai ver a obra. Vai ver a obra, vai na loja, vê o showroom, gostou, veja preço. Antes de fechar, pede pro cara, fala, me mostra uma obra vai sua. Na obra, cara. E eu sou mais daquela, eu vou um pouquinho mais a fundo, falei, depois de você ver a obra, conversa com o dono da obra. Se tiver tudo ok, tá tudo ok. Não, e outra, né, Marcelo? Se o cara tá deixando, né, você adentrar a casa dele, significa que ele tá no lobby da loja, certo? Ele não tá... Porque senão o cara nem deixa. Isso, vai falar, não quero que traga ninguém aqui. Isso aí. Agora, se o cara tá numa boa sintonia, tá num bom relacionamento com a loja, não tem motivos dele proibir a sua visita. Então, logo aí você já mata uma Você já questão. começa a entender as questões. Só entre aspas, aí, nessa indicação que eu falo, vá para a obra, mas vá olhar o funcionamento. Não vá olhar design, porque lá o design, volta naquilo que eu falo, é da pessoa que mora lá. Se lá tá verde, se tá azul, se tá cor de rosa. Aí não gosto do branco, simples, mas o branco às vezes é ideal. Então vá lá olhando a estrutura da história, o funcionamento. Eu acho que é onde a gente fecha essa questão. Isso para obra serve para construção, serve para cortina, serve para aplicador de papel de parede. Você saber onde envolve material e mão de obra. É isso aí, buscar um profissional, trazer um profissional que faça conexão ao sonho, buscar uma loja que traga essa segurança e conhecer o produto na sua essência. E eu coloco uma coisa assim muito pessoal mesmo. Confie, não fique desconfiando, porque a desconfiança leva a erros.
né? Leva erros. Desconfio do André. Então não faça negócio. Nem faça, nem venha, né? Mas eu vou fazer, mesmo assim desconfiando. Então, quer dizer, fica sempre aquela pedrinha no sapato, sabe? Sim. Então, qualquer erro dele desse tamanho que pode acontecer, vira um puta do inferno. Então, não, 100%, o Jonathan, por exemplo, nosso cliente, 100%, 100%. Vai lá e fecha. Tá seguro, né? Tá convicto e E tal. o Jonathan foi um dos que a gente apresentou essa questão de levar até a obra. Ele não fez questão porque ele falou, Porque ele estava 100%. Ele falou, mas não me indicaria em qualquer lugar. Isso aí. Então, E assim, faz parte do nosso processo. Independente disso, assim, é uma coisa que eu costumo dizer, e tem uma lousa nossa lá de frente, todas as vezes a gente olha os passos ali, e um dos passos é levar para conhecer uma obra. Isso é importante, eu acho que é um negócio que tem alguns que não querem, porque confiam no profissional, outros... E tá tudo bem. E tá tudo Mas certo. pelo menos você falou, você deixou Exato. a E em resumo, eu acho que deu, eu tenho certeza que deu para o nosso público entender quem é Nil no mercado, e se estão aqui, porque realmente acima, embaixo, em cima, do lado, enfim, somos parceiros nessa história. Tem outros parceiros de fundo, Claro. Sou muito claro nisso, né? De poder, tem poder proporcionar ao meu cliente, falar, tem Escolhas. 1, 2, 3 escolhas, né? Para que ele consiga ter uma visão mais aberta e não direcionar apenas a um. Esse é meu papel no escritório, sabe? De indicar meus parceiros. Se são meus parceiros é porque vai com o meu nome junto. Eu até falo, qualquer problema que você tiver, venha falar comigo, porque eu tenho talvez um poder maior do que você em falar com a loja. E venha falar comigo. E falar com o meu fornecedor, para a gente poder resultar numa coisa boa, A gente né? não terceiriza problema. Quer dizer, a gente não, vou reformular. Eu não terceirizo o problema. Se o problema é do meu time, o problema é meu. É isso. Acho que Então é sobre isso, sabe? Umbigo no balcão, o pé no chão de fábrica, na obra lá. O que o André falou, fazer sujando acontecer. sapatinho Fazer acontecer. Não tem outra opção, não cara. tem outra opção. Não tem que ficar de firula, entendeu? Exatamente, É direto ao assunto, direto ao ponto. Exatamente. A gente já tem a falta de algo que é muito precioso, que é o tempo. Podemos perder tempo. É direto no ponto. É isso aí. Né? Fico feliz por vocês terem vindo, aberto o coração aí de vocês, da empresa. É sempre um prazer recebê-los, viu? Muito É obrigado. sempre um prazer poder fazer parte desse grupo de vocês e tocar. Vamos marcar nosso game. Bora. Com certeza. Bora marcar esse game. André, obrigado, viu? Valeu, viu? Andrezinho, obrigado. Obrigado, viu? Adri, obrigado por vindo.